Hoje eu vou te explicar quem é Bop House e por que elas estão sendo chamadas de mansão Playboy moderna. First, we'll explain the Bop House. Now, there's a ton of very popular OnlyFans creators online, and a bunch of them decided to get together to live in something called the Bop House, and it's basically a house that I believe they've rented out for creating their OnlyFans and online content. The Bop... Hey, Mr. Knickerbocker, boppity bop. I like it the way that you boppity bop. Boppity bop, bop, bop. Piper, look at this comment. Is Piper joining the Bop House? Oh my god, I mean, like, people want me to. Like, no, girl, I mean, like, come on. you're not even 18 yet, girl. Literally, like, how many months? Like, 6 months. Piper. I'm leaving the Bop House. I am done. I am done with the consistent gaslighting, the stupid drama, and most importantly, doing anything for views. Olá, muito prazer, me chamo Paula, como vocês estão? Vocês estão bem? O foco dessa semana é a Bop House, a famosa casa de influenciadores mais 18. Por conta de ser um assunto mais polêmico, eu preciso colocar um pingo nos is com vocês antes de começar o vídeo. Ok, então primeira coisa, em nenhum momento eu irei rebaixar as meninas pelo que elas trabalham, em nenhum momento eu vou discriminar elas. Eu posso sim falar das atitudes dela, só que em nenhum momento eu irei discriminar nenhuma delas. E segunda coisa é que eu estou falando da antiga Bop House, então se você pegar a Bop House atualmente, tem novas meninas, saíram outras meninas, só que eu vou pegar a antiga, que ela é um pouco mais polêmica. Então não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, que você vai me ajudar muito nesse meu comecinho aqui, e deixar algum comentário dando um conselho para um próximo vídeo, ou alguma ideia de vídeo, tanto que esse vídeo foi ideia de um dos comentários de vocês do vídeo anterior. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou me maquiando. Pra gente começar essa conversa, eu preciso explicar pra vocês o que são essas casas de influenciador. A ideia principal dessas casas é reunir vários influenciadores no mesmo local e basicamente gravar vídeo todo dia. 24 horas por dia a pessoa tem que estar gravando vídeo. Então vamos falar assim, qual que seria o propósito delas? Imagina assim, eu que tenho um canal pequeno, me junto nessas casas e conheço pessoas que são famosas, que já são maiores que eu. Então eu gravo vídeo com essas pessoas e automaticamente eu ganho um seguidor dessas pessoas, entendeu? Porque as pessoas também passam a me acompanhar porque veem que eu tô com aquela pessoa que elas acompanham. Mesma coisa se dois influenciadores enormes fazerem isso juntos. Meio que a galera começa a acompanhar os dois em paralelo. Você também passa a ver aquele seu influenciador que você gosta 24 horas por dia, porque não importa. Se é no perfil dele ou é no perfil de outra pessoa, você vai ver ele o dia inteiro. Essas casas de influenciadores é pra gerar engajamento, ganhar seguidor, ganhar mais curtidas e coisas assim do tipo. Um exemplo que eu posso dar é Tintin, que foi criado em 2016. Desculpa a pronúncia do inglês errado. Vou soltar várias pronúncias erradas em inglês, mas acho que é Tintin, que é de Jack Paul. Eu acho que vocês provavelmente conhecem ele por conta de alguma coisa da Disney. Ele é bem famosinho e eu assisti alguns vídeos dele quando era criancinha. Eu não sou tão mais velha, mas eu também não sou tão novinha. Então eu assistia eles quando era criancinha. E, gente, os vídeos dele eram, tipo... Pra vocês terem uma ideia, ele tacou uma moto de $4.000 na piscina. Em 2019 foi a Hype House. Acho que vocês conhecem a Hype House. Ela é uma casa que reuniu vários tiktokers famosos da época, como a Charli D'Amelio, Edson Ray. Reuniu todos eles lá dentro de uma casa e acabou com muita polêmica, muita expose, muita traição, muita enganação. Acabou com um montão de coisa. Em 2025, que é a mais recente, foi a Glow House, só que não é a Glow House que tá ganhando destaque, e sim a Bop House. Vamos lá, quem que é a Bop House? A Bop House nasceu em dezembro de 2024, então ela não é antiga nem nova, ela tá ali no intermediário. E ela não é uma casa de conteúdo comum, ela é chamada de mansão Playboy moderna, pra vocês terem uma ideia do nível. Quem administra a Bop House são criadoras do OnlyFans. Vou falar OnlyFans, vou falar OF, ok? Se você não sabe o que é OnlyFans, não tem problema, eu vou explicar. É uma plataforma de conteúdo exclusivo. Como assim? Tem uma influenciadora que eu amo muito, eu gosto muito, e ela tem um conteúdo exclusivo que eu tenho que pagar pra ter acesso nessa plataforma, no OF. Entendeu? Só que os conteúdos exclusivos de lá são conteúdos mais 18. Entendemos? As administradoras da casa são a Sophie Rain, de 20 anos, e a Aisha Sophie, de 22 anos. Ela que administram tudo. Na casa tem 8 meninas, no caso tinha 8 meninas. Agora nós temos 7 meninas. Então eles alugam uma mansão enorme e colocam 7 meninas pra morar lá dentro. Caiu. Todas as meninas têm como renda principal o OF e o nome das integrantes: Sophie, a Aisha, a Lina, a Camila, a Júlia, a Summer e a Eva. Todas elas têm idade entre 20 ou 25 anos, são bem novinhas. O perfil da Bop House no TikTok tá entre uns 3 milhões de seguidores, só que nós temos um pequeno detalhe, a galera fala que é pouco.
Porque se você pegar o número de seguidores dessas meninas, de cada uma, tem uma que tem 7 milhões, outra que tem 9 milhões, outra que tem 11 milhões, então acaba que esses 3 milhões falam que é pouco. Só que nós temos um pulo do gato. Se você pegar as curtidas, as visualizações, você nota que é muita gente. Então não importa, tem pouco seguidor, mas elas são muito engajadas. Ok, vamos pra polêmica, que é o que interessa. Lembra que eu citei que tinha 8 integrantes? Então, a gente vai falar dessa 8ª aí que saiu, que é a Joy May. Depois da saída dela, ela expôs a Bop House inteira num vídeo pro YouTube. Eu acho que ainda tá aqui, se eu não me engano. Se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, coloquem o nome dela no YouTube, que vai aparecer o vídeo dela fazendo o Exposed. E ela alega que ela não se sentia ouvida e que se sentia desrespeitada. Mas que isso não era nem das piores coisas. E agora, nesse momento, gente, eu preciso que vocês sentem a bundinha na cadeira, porque começa a fofoca assim, ó, pesada. Tem uma menina chamada Piper Rothschild. Vocês provavelmente não devem conhecer ela é famosinha na gringa, mas ela é uma criadora de conteúdo infantil, vamos colocar assim. Ela foi alguém que cresceu com o YouTube. Então, desde que ela tinha 7 anos de idade, ela grava vídeo pro YouTube. Então, querendo ou não, o público dela é infantil também, porque ela é de menor de idade, então o público tem que ser infantil. Tá bom, o que essa menina tem a ver com a saída da Joy? Então, se eu te falar que a Bop House estava gravando vídeos com essa menina dentro da casa. Bicho. E a Piper também tem algumas polêmicas, assim. Na real, não é polêmica dela, é polêmica a ver com a mãe da Piper. O que tem essas polêmicas? A mãe da Piper, vamos falar assim, tá muito em alta questão de exposição infantil, que não tá errado e tudo mais. Mas, vamos falar assim, se você grava vídeo desde que você tinha os seus 7 anos, você posta vídeo todo dia. Uma criança não vai ter esse pique de postar vídeo todo dia. Então a gente tem uma opção. Ou ela era obrigada a gravar esses vídeos, ou ela gostava muito mesmo. Vamos lá, quando você tinha seus 7 anos de idade, toda semana você queria inventar uma coisa nova e você não queria manter algo fixo. Então resta a opção que a mãe dela meio que obrigava. Uma vibe bem salve rosa, sabe? Lembra que eu falei dessas casas de influenciadores? Então a mãe fez algo parecido. Ela juntou várias pessoas, várias crianças no caso, e fez as mães assinarem um termo falando que ia ficar responsável pelos filhos dela por um tempo. Então ela colocou todas essas crianças dentro de casa, e essas crianças faziam conteúdo para o canal da Piper. Imagina assim, você enviar umas 5 crianças dentro da sua casa, e todas elas na faixa etária de 10 anos, 11 anos. Bicho, deve ter saído cada coisa dali. Mas enfim, hoje em dia essas crianças processaram a mãe da Piper por conta de algumas encrencas, que eu posso fazer um vídeo à parte falando só da Piper, porque, tadinha, ela sofreu muita exposição, né? E parece que hoje em dia ela não tem tanta noção do quão exposta ela foi. E outra, estão falando que ela é próxima a Bad Bunny. Eu sei que eu soltei o nome errado, tá? Mas eu tenho um vídeo só falando da Bad Bunny aqui, que também foi uma criança que sofreu uma exposição muito grande, porque a Bad Bunny era uma criança muito encrenqueira. Daí a mãe dela resolveu fazer um exposed dela num programa de TV, enfim, ela sofreu muito na infância, e daí ela acabou virando MC não, rapper. Enfim, atualmente ela está bem, mas eu tenho um vídeo só falando sobre ela, sobre a história dela. Um detalhe, né? Quando aqui nos comentários o povo fala que eu falei errado o nome dela, gente, eu falei. Qualquer nome aqui eu estou falando errado, mas não é culpa minha aqui. A pronúncia sai completamente errada quando eu falo. Enfim, depois dá uma olhadinha na história dela, estão falando que ela é a segunda Bad Bunny, porque ambas sofreram exposição. Voltando ao foco que eu dei mais vencilhada aqui, essas meninas fazem a gente pensar que tudo que elas produzem não é feito pensado. Então, tipo, bombei de visualização, só que não foi pensado. Só que eu sempre tenho muita visualização toda semana, só que não é pensado. Toda semana eu entro em polêmica, mas não é pensado. Toda semana eu tô na boca do povo, ganhando muita visualização, muito dinheiro, mas não é pensado. Dá pra entender o ponto que eu quero chegar? Então, elas querendo ou não, fazem um marketing muito bom. Ok, com isso na cabeça, vamos lá. As meninas foram se desculpar com a Joy, só que Joy aparenta ser um pouco explosiva, eu vou explicar o porquê. Quando a Aisha foi desculpar com a Joy, saiu um vídeo, vazou um vídeo, da Joy pegando as coisas e atacando a Aisha. Pegou um copo e jogou na Aisha, depois jogou outra coisa na Aisha. Só que você imagina assim, você sabe que você é explosiva, e daí a sua amiga deixa o celular meio que perto ali, tipo na cabeceira da cama, e pega o celular em pé. Você nem passa na sua cabeça que tá gravando. E a sua amiga começa a discutir com você, num tópico que você sabe que você vai explodir. E você joga a coisa nela, e o celular tá ali. Você nem desconfia. I'm gonna crash out. I'm gonna throw shit at you. I don't care. We need to talk. I just No, feel like get the fuck out of my room. I'm gonna. I should so get the fuck out of my fucking room. Are you serious? Yes, you piss me off so fucking much. I've explained so many times how I fucking felt. Nobody listens to me. Just take it. And Are you sure? Get the fuck out of my room. I told you I don't want to fucking be here with you. Get the fuck out. Actually, Get out. Eu pensei que o
vídeo era falso, que foi tudo armação delas e tudo mais. Só que meio que minha teoria caiu em terra quando a Joy saiu da casa e tudo mais e resolveu fazer a própria casa dela, que se chama Asian House. Talvez a gravação não tenha sido realmente proposital, não sei. Porque assim, tem aquele ditado: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu acho que esse ditado se encaixa muito com a Bop House, entendeu? Então, eu não sei dizer se foi pensado ou se não foi. Fica aí para suas críticas de vocês. Se vocês assistiram o vídeo, comenta aqui se vocês acham que foi algo combinado ou se não foi algo combinado. Com base em tudo isso que eu falei, a gente conseguiu notar que a Bop House tem um histórico aí com menores de idade e uma longa lista com polêmicas. E como que essas garotas fazem pra atrair um público tão grande assim, tipo, de diversas idades, né? Que eu tô querendo dizer até de menor. Por conta do TikTok, Instagram, YouTube não permitirem nudez, que é o correto, elas usam essas redes como uma vitrine. Como assim? Elas podem até postar um conteúdo, digamos, de biquíni, mas se elas colocam assim: se você quer ver uma coisa a mais, assine esse conteúdo exclusivo. Dá pra entender como elas fazem? Então o TikTok, Instagram e o YouTube servem como uma vitrine pra essa galera cair no conteúdo exclusivo dela depois. Ok, vamos lá. O termo bop, que elas tanto falam, o termo bop pra lá e pra cá, significa bad on point. Significa gata arrasadora em português. Esse termo bop, ele se popularizou entre jovens, na escola, guarda, na escola e nas redes sociais. Esse termo bop, ele carrega umas implicações prejudiciais para as mulheres mais novas. Vou explicar o motivo. A sigla bop ficou em viral em 2022 por conta da música Lala Bop, que usava esse termo para fazer piada e envergonhar mulheres e meninas. Ele rotulava essas mulheres e meninas como promíscuas por terem múltiplos parceiros sexuais. Conseguimos entender? O termo foi usado quando a gente acha que aquela menina ou aquela mulher tem muitos parceiros sexuais. Então, assim, fui mais a fundo pra procurar sobre esse termo e tudo mais. E eu caí num vídeo de uma mulher, uma fazendeira, explicando sobre caminhonetes. E atrás dela tinha vários caminhonetes. E ela tava explicando. Ela tava com uma calça jeans mais colada, uma camiseta mais colada, e tava explicando sobre as caminhonetes. E na maioria dos comentários tinha lá: bop, 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 bop. Então, assim, a pessoa que tá escrevendo aquilo nem sabe, não sabe nada, e só fala: eu acho que é. E vou colocar lá, pra envergonhar aquela mulher. Então, quando as mulheres do Bop House, elas pegam essa sigla, elas meio que falam: sim, a gente é. Tipo, não importa se esse termo é pra ficar envergonhando as mulheres e tudo mais, mas a gente é. Além disso, lembra que eu falei que esse termo é usado muito em escola, em jovens? Então, assim, se um jovem ou algum estudante pega o celularzinho dele e procura Bop, ele cai na Bop House. Nisso, tem um tema que eu não gostaria de entrar, mas como a gente já tá falando desse tema de criança e tudo mais, eu acho que fica legal trazer. Tem uma das integrantes, que é a Camila, se não me engano, os pais dela são brasileiros, ou um dos pais são brasileiros. Ela tem um irmão mais novo que grava com ela. Só que não é gravar os conteúdos exclusivos, tá? Mas, tipo assim, meio que um podcast, entendeu? O irmão tá ali, ela tá aqui, eles estão conversando. Só que tem algumas coisas que, assim, imagina, você é uma criança, tá apaixonando YouTuber Shorts, daí aparece uma criança conversando com uma adulta. Claramente eu ia parar pra assistir o vídeo, porque eu quero ver o que eles estão conversando. E eles estão falando sobre termos que eu não entendo completamente. Tipo, tem um vídeo dele meio que falando, tipo, você não é empresária, coisa nenhuma. Tipo, deixando a entender que tem um mistério. E eu, sendo uma criança, eu vou pesquisar. Porque eu tenho um mundo da palma da minha mão e eu consigo pesquisar tudo aqui. Então eu vou pesquisar. E eu caio no conteúdo dessa pessoa. Conseguimos entender o que eu estou querendo trazer? Do you think I'm a good sister? No. Bro, why? You're my sister. You're mean to me. Not all the time. Bro, we live in You're saying different this shit because states. you're on a podcast. No, we live in different states. That's how I mean to you. I mean to you when you're failing your classes, yeah. I'm not failing. A D. It's not failing. That's a D, it's failing. F is failing. A D is failing. For you it is, because you're an A+ child. Right, I am. Shut the hell up. You're literally doing your career is in only. You can't be talking. You're selling pictures of whatever. You can't be saying shit. All that studying was for what? For what? Claro, não acho que seja culpa da Camila nem nada, mas teria que ficar atento a esse tipo de coisa. Se você tá levando alguém de menor de idade e você grava esse tipo de conteúdo, você também tem que ficar de olho pra aonde seu conteúdo tá caindo, se também não é pra crianças. E outra, tem muitas dessas mulheres que produzem conteúdo, mulheres, homens que produzem conteúdo, usam como vitrine, né, o TikTok, Instagram e YouTube,
só que é o conteúdo mais apelativo. Então, novamente, se aquilo cai pra uma criança e fala, ai, se você quer ver mais, veja meu conteúdo, assine meu conteúdo exclusivo. A criança claramente vai bater o olho e falar, coisa mais divertida. Tem mais coisas, vou ver. Eu não tô querendo dizer que essas meninas fazem isso propositalmente. Mas valeria ficar de olho, porque, poxa, é uma criança vendo aquilo. Tem que ficar atento que hoje em dia todo mundo pode ver qualquer coisa na internet. Tem algumas coisas, tipo aqui no YouTube, que você coloca, meu conteúdo é pra gente maior de 18 anos. Entendeu? Tem algumas plataformas que você também consegue colocar isso. No Instagram você consegue colocar isso. Meu conteúdo é pra maior de 18 anos. Aí se a criança montou uma conta fake, aí meio que não tem nada a ver com você, digamos assim. Mas valeria a pena você colocar essas coisas de seu conteúdo é voltado para adultos e não para crianças. Ok, não irei me aprofundar nesse tema, porque senão vai ficar muito longo, mas se vocês gostaram, coloquem aqui nos comentários, daí eu faço um vídeo só sobre isso. Voltando ao foco aqui, né, porque eu dei uma volta pelo nosso tema e não terminei nosso tema, chutem aí quanto que essas meninas ganham. Tipo, escreve aqui nos comentários, depois vocês falam se vocês acertaram ou vocês erraram. Chutem aí, vou dar um tempo. Elas conjunto, todo mundo junto, faturou 10 milhões de dólares. Agora imagina separado. A Camila, ela faturou 1,5 milhões, tô falando de dólares, por mês ela fatura. A Júlia é 800 mil por mês. A Sophie, que é a mais famosa, ela ganha entre 3 a 4 milhões por mês. Quanto dinheiro essas meninas ganham? Novamente, não vale a mim ficar falando, nossa, gente, mas ela ganha mais que um médico e não estudou mais que um médico. Influenciador também ganha mais que um médico e não estudou mais que um médico. Mas vale a pena a gente dar uma olhada e falar, nossa, gente, quantas pessoas estão consumindo esse tipo de conteúdo? E pra quem esse tipo de conteúdo está sendo direcionado? Ok, então qual que é a lição que a gente tem com isso tudo? A Bop House é a prova viva de como a economia da atenção gira na internet. Polêmica gera clique, clique gera engajamento, engajamento vira milhões de dólares na conta. A linha entre entretenimento e a exposição, principalmente quando envolve menores de idade e públicos vulneráveis, está cada vez mais tênue. Cabe nós, como espectadores, a gente ter esse olhar crítico e filtrar o que vale a pena consumir e o que não vale a pena consumir. Mas e você aí de casa? Quero saber de você. O que você acha dessa polêmica aí da Bop House? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você tá pensando sobre esse caos inteiro. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo, como é meu comecinho aqui, você vai me ajudar pra caramba com isso. Beijos e até o próximo Hiperfoco.